Olá e sejam bem-vindos à 49ª edição do Ressalto Ofensivo, a uma da 50. Nunca pensei e estou muito feliz porque ainda por cima vejo resultados todas as semanas. Cresce um bocadinho, mesmo quando nas semanas que não cresce, uh, tem um crescimento pelo menos de duas em duas ou três em três pelo menos e fico mesmo muito feliz. E mesmo os contactos que tenho arranjando e por isso é bom, mas é isso, mas estão aqui é para os que estão aqui é para ouvir-me falar sobre basquetebol e neste episódio eu acho que vou-me dedicar então aos sophomores. Passaram 3 semanas desde o início da época e falar assim mais ou menos dos sophomores e como é que eles estão a sair tendo em conta este início de época. Vou tentar falar muito rapidamente, nem que seja de todos os sophomores, mas obviamente que existem alguns que não têm tanto interesse ou não têm jogado tanto. Uh, mas vou equipa por equipa, mais ou menos, e o primeiro pode ser o Skylar Mays, então, dos Atlanta Hawks. Só fez 4 jogos, joga 4 minutos por jogo, não há muito a dizer. Quando teve a oportunidade jogou bem, mas não vale a pena perder muito tempo, penso eu, nele. Depois, nos Celtics, temos dois bastante interessantes, Aaron Nesmith e Peyton Pritchard. Já ter relativamente alguns minutos. Aaron Nesmith com 10 minutos por jogo e Peyton Pritchard com 12 minutos por jogo. Aaron Nesmith, apesar do lançamento não estar lá, eu acho que pelo menos o esforço está. E eu gostava de dar mais alguns minutos porque parece-me alguém que tem potencial para crescer. Obviamente que em 10 minutos, 2 pontos, um ressalto e meio e meia assistência não é o mais positivo, com percentagens terríveis, mas eu acho que está lá o trabalho para crescer. Peyton Pritchard, acho que tem tido um início de época um bocado atribulado depois de tanta promessa e mesmo a Summer League. E, e muito se resume ao lançamento. O lançamento não está a cair e muito do valor dele vem com o lançamento. As percentagens estão terríveis, 30% seja de field goal, seja de 3 pontos. Está complicado. 2.4 pontos por jogo é muito complicado. Eles estavam à espera de certeza que Peyton Pritchard fosse um contribuidor para esta época e até agora não tem sido. Obviamente que tudo pode mudar, mas tem sido um início muito negativo para Peyton Pritchard, tendo em conta as expectativas que ficaram da época passada e as expectativas que foram montadas na Summer League. E esta é mais ou menos a situação dos Boston Celtics em relação aos sophomores. Depois em Chicago tivemos o sophomore que já teve a época dele parada, infelizmente, que era Patrick Williams. Patrick Williams só conseguiu jogar 5 jogos, infelizmente, esta época, mas a verdade é que os 5 jogos que fez foi bastante positivo, o que deixa alguma expectativa para o que vem aí quando ele voltar. Se ele ainda conseguir voltar a esta época, ele em 25 minutos tinha 6.6 pontos por jogo, o que é bastante bom tendo em conta o trabalho que ele tinha, porque ele é a última opção quando está em campo e tem que dedicar a maioria do tempo defensivamente. 2.2 ressaltos, 0.6 assistências, 0.6 steals, 0.4 blocos, isto tudo em 25 minutos. E mais importante é que ofensivamente ele foi bastante eficaz. Ele estava com 56% de field goal e 50% de triplos. A amostra é pequena, é verdade, mas é positiva, porque é o que se quer e é o trabalho que ele tinha e é uma peça que já está a fazer falta, que se nota que faz falta nos Bulls, porque ele é extremamente importante e como eu disse, isso nota-se e pelo menos as expectativas de Patrick Williams, uma pick 4, são bastante altas e ele correspondeu tendo em conta a responsabilidade dele. Depois vamos para os Hornets. Nos Hornets temos aqui um trio de sophomores. Obviamente que o destaque é o LaMelo Ball, não é? O LaMelo Ball é de longe o destaque dos sophomores, os outros dois jogam muito menos. O LaMelo jogou 10 jogos, 30 minutos por jogo. As estatísticas neste momento estão com 20 pontos, 6 ressaltos, 7 assistências.
bocadinho abaixo do ano passado. Tem tido jogos tremendos. O que eu quero dizer com um bocadinho abaixo é. Eu acho que as expectativas. Não sei. Se calhar estava com expectativas muito altas para o Lamelo Ball. Se calhar é melhor corrigir e dizer que eu estava com expectativas ainda mais altas para o Lamelo Ball, que está com médias incríveis, atenção. Estou a falar de 26-7, basicamente. Mas acho que o mais impressionante é o aumento de assistências por jogo, tendo em conta o ano passado, o aumento de pontos, tendo em conta o ano passado, e diminuiu os turnovers. E isso é muito importante porque estamos aqui alguém que 2.6 turnovers em 7 assistências já é bastante bom, tendo em conta o quanto ele leva a bola. E defensivamente também há um pequeno aumento. Eu acho que o aumento mais considerável de Lamelo Ball até em relação à época passada é o aumento da percentagem de 3 pontos, que neste momento está nos 41% em 30 em 7 tentativas, o que é mesmo muito bom. Por isso, muito bons sinais de Lamelo Ball, e quero corrigir que se calhar eu é que tinha expectativas acima para Lamelo Ball do que se calhar o esperar, do que pronto, ele está a 20 pontos por jogo quando a capacidade principal dele é passe, por isso se calhar também estou a exagerar um bocadinho. Os outros dois sophomores é Nick Richards e Vernon Carey. Pronto, Nick Richards teve alguns jogos, já conseguiu alguns jogos, felizmente. 7 jogos, nada de transcendente. Estamos aqui em 7 minutos, 3 pontos, o que é positivo, um salto, mas ainda nem perto algo de destaque, não é? Porque não é grande destaque. Depois também temos aqui. Este aqui não teve a oportunidade de um jogo, jogou 1 minuto, foi Vernon Carey Jr. E obviamente que sobre isto não há muito a dizer, a não ser que infelizmente enquanto não tiver a experiência as coisas vão estar complicadas. Depois temos a seguir para os Cleveland Cavaliers um trio aqui de sophomores também, que é Dylan Windler, Isaac Okoro e Lamar Stevens. Se calhar começando pelo jogador que tem tido mais minutos e a pique com maiores expectativas, obviamente. Estou a falar de Isaac Okoro. Isaac Okoro foi, pronto, em relação ao ano passado, tem os seus minutos reduzidos, e isso aí vem com uma diminuição também dos pontos, de uma diminuição em todas as estatísticas quase, o que é natural, tendo em conta, não é, a importância, e tendo em conta que diminuiu o número de minutos que jogou. O que vale, a parte positiva que se pode tirar é que, apesar da percentagem de 3 pontos ter caído e a free throw percentage, pelo menos podemos tirar de forma positiva que a field goal percentage subiu, e pronto, isso aí já é algo relativamente positivo, tendo em conta que a influência dele nos Cavs é normal esta diminuição. Depois temos então Dylan Windler que em relação ao ano passado também tem vindo os seus minutos a descer, mas acho que tem dado sinais de crescimento. Vejo, apesar dos minutos terem descido, há um aumento de eficiência em todos os lados, e aqui se calhar a começar a formar-se um caminho para um jogador útil a longo prazo a vir do banco, sem dúvida. Isto, 9 minutos, 4 pontos, não é mau, e 53% de field goal, 37% de triplos. Pode ser que tenhamos aqui alguém que pode ainda conseguir ter algum tempo na liga. E depois Lamar Stevens também, undrafted, sophomore. Bem, este não tem também ainda com alguma oportunidade, também 10 minutos por jogo, se calhar não tão eficiente como Dylan Windler, e
provavelmente mais dificilmente a ficar na liga, porque o lançamento está complicado também. Estão uns 20% tanto field goal como triplos e isso não ajuda quando joga 10 minutos e tem-se média de 2 pontos por jogo. Passando depois então para os Mavericks, alguém que eu até acho que havia algumas expectativas a vir do draft, eu pelo menos tinha algumas. Estamos a falar de Josh Green. Josh Green, então, a pick 18 de 2020. Este ano com as estatísticas com 0.4 pontos por jogo em 7 minutos. Está complicado. Está complicado para quem tinha esperanças para Josh Green. Está complicado para Josh Green. Eu era uma dessas pessoas que tinha algumas expectativas. Duvido que vá conseguir vingar, tendo em conta que não tem conseguido deixar a sua marca, não é? E parece que o lugar dele cada vez mais está em causa na liga, sem dúvida. Eu sei que é o segundo ano, ainda é muito cedo, isso não quer dizer nada, mas muitas vezes o segundo ano já é alguns make or breaks. Depois também, um sophomore que não tem idade para ser sophomore. Não tem idade, só que. Estou a falar de Facundo Campazzo. Facundo Campazzo que também teve os minutos reduzidos esta época, tendo em conta a época passada, e também está com um início de temporada um bocado mais complicado. Da mesma forma, apesar de estar a ser mais eficiente do campo, o que não é nada assim muito diferente, tendo em conta que ele não era já muito eficiente. Isto já fala nos Nuggets, não é? Nos Nuggets que tem aqui um trio de 4 também, não, 3 enganei, peço desculpa. E sophomores, Facundo Campazzo com bastantes dificuldades a continuar o que fez o ano passado. O lançamento, como eu disse, a não cair, e mesmo as assistências não estão a surgir. Toda a equipa dos Nuggets está a sentir falta de Jamal Murray e da capacidade de lançamento, e Michael Porter Jr. também, o facto de não estar a brilhar está a afetar a equipa toda. E isso nota-se principalmente em Facundo Campazzo. Marcus Howard e Zeke Naji, os outros dois jogadores dos Denver Nuggets, não têm tido muitas oportunidades, cada um só jogou 2 jogos. Talvez Zeke Naji tinha mais algumas esperanças, tendo em conta que foi a pick 22. A oportunidade ainda surgirá, de certeza, ainda é um bocado cru, ainda está um bocado cru. Mas a verdade é que quando ele esteve em campo, tendo em conta que 5 minutos por jogo, até contribuiu bem, com 4 pontos, 2 ressaltos, de média em 2 jogos, obviamente, 5 minutos, mas o que é positivo. Depois, nos Pistons, temos aqui 4, e se calhar importante, não é? Tendo em conta os Pistons, a importância que existe que as sophomores brilhem, obviamente por causa de. Pronto, tendo em conta que são sophomores e tendo em conta tendo em conta a época que têm e tendo em conta o rebuild que querem fazer, por isso obviamente que estes sophomores têm muita influência. Estes sophomores são Sadiq Bey, Saban Lee, Isaiah Stewart e Killian Hayes. A pick mais alta foi Killian Hayes, e se formos a começar por ele, as coisas não estão brilhantes para Killian Hayes. A pick 7 do ano passado continua com muitas dificuldades. Os minutos estão mais ou menos iguais. A percentagem de field goal está um bocadinho melhor, mas ainda 35% é absurdamente baixo. Os triplos ainda estão piores. No entanto, está a efeito. Pronto. Não, eu troquei os anos. Está pior em termos de field goal percentage, mas está melhor em termos de triplo. Está muito complicado. As assistências caíram ainda mais, que é a capacidade principal dele. A parte positiva é que ao menos os turnovers caíram, mas caíram mais ou menos da mesma relação que as assistências. Por isso está complicado. Ainda é muito cedo, obviamente, mas o botão começa a ser minimamente preocupante. Minimamente preocupante.
Depois para a Isaiah Stewart sinto que está mais ou menos a continuar o trabalho que começou o ano passado, tem tido as mesmas oportunidades, mais ou menos, ah, e tem sido uma bela surpresa, tem jogado, a meu ver, bastante bem. Muito lá está a continuar o que fez o ano passado, neste momento com 8 pontos, 7 ressaltos, ah, com 1.3 blocos, isto aqui em 24 minutos por jogo, o que não é mau. A única coisa que se calhar está a faltar é o lançamento de 3 pontos. Quando passado até não estava mal, tendo em conta que era 33% de uma tentativa por jogo, o que era obrigava, não é, de certa forma, que fosse defendido ou pelo menos respeitado. Assim, nem tanto. Continua uma tentativa, mas 16%, mas lá está. A amostra é mesmo muito pequena neste caso, foram apenas 9 jogos. Por isso acho que o trabalho de Isaiah Stewart continua a ser bastante positivo e uh, não sei se ele será ainda a longo termo o poste, mas pelo menos que a promessa continua lá, acho que continua. Depois, na minha opinião, o melhor rookie do ano passado dos Pistons e provavelmente o melhor, não é provavelmente, o melhor sophomore dos Pistons ainda este ano, Sadiq Bey a continuar este ano com o lançamento a não cair tão bem como o ano passado ainda, como eu disse, tudo isto a amostra ainda é muito pequena, mas com mais lançamentos e merece. Lá está, os triplos não estão a cair tanto, o ano passado com 38%, o que era impressionante, este ano com 29%, mas eu acho que isto aqui pode ser só de início, eu acho que o ano passado não foi fogo de vista, não me pareceu, o lançamento continua bastante limpo, isto os minutos também aumentaram para este ano. Acho que houve um crescimento do lado defensivo e até agora sinto que tem sido, para além de já ser o ano passado um jogador que defensivamente até contribuía e não cometia muitas faltas, sinto que evoluiu ainda mais, em que comete ainda menos faltas e consegue ser mais eficiente defensivamente, mais ativo, e é um crescimento positivo para Sadiq Bey como um jogador um role player. Acho que o caminho está lá para ser um grande role player. Um jogador que o ano passado teve algumas oportunidades, este ano tem menos oportunidades e as oportunidades que tem não têm feito grande parte. É Saban Lee que o ano passado, pronto, não foi brilhante, mas com 16 minutos por jogo ainda conseguiu uns 6 pontitos, 4 assistências. Este ano só teve 4 oportunidades, é verdade, mas em 7 minutos tem 1.5 pontos por jogo, menos de uma assistência por jogo. Eu sei que as oportunidades não foram muitas, mas mesmo assim em 7 minutos se calhar esperava-se um pouco mais. E por acaso foi um jogador que até tinha algum interesse, sentia que podia haver algum crescimento e este ano, pelo menos até agora, não houve tanto crescimento, houve se calhar uma pequena queda por parte de Saban Lee. Passando agora para outra equipa que também tem alguma importância nos seus sophomores, os Houston Rockets, e de longe, para mim, o melhor sophomore é também um jogador mais velho, mas um jogador que devia estar se calhar numa equipa que pode contribuir para título, porque eu sinto que tem essa capacidade. Estou a falar de Jason Tate que continua lá está, continua a ser defensivamente brilhante, eu acho. Muito ativo, o que não é fácil, tendo em conta a equipa onde está a motivar-se para ser ativo defensivamente. Eu acho que ele tem valor e acho que a timeline dele não se encaixa tanto com o que os Rockets têm. No entanto, ele a longo prazo ele ainda não é velho, não é? Ainda é novo, 26 anos, mas que não encaixa tanto para as expectativas que os Rockets têm de Kevin Porter e Jalen Green. E em relação a Jason Tate, eu acho que é uma continuação simplesmente do ano passado, muito semelhante. O lançamento tem caído um pouco pior, mas o caminho é exatamente o mesmo. Um jogador que defende bastante bem e que o lançamento ainda é um bocado inconsistente, mas eu acho que também numa equipa se calhar com mais espaço, se calhar o lançamento seria minimamente melhor.
Depois, outro sophomore, Harmony Brooks, que o ano passado ainda teve alguns minutos, 26 minutos por jogo, este ano com 7 jogos e 7 minutos por jogo. E a verdade é que nesses 7 minutos também não fez muito para justificar a ganhar muitos mais. Isto aqui 3 pontos por jogo em 7 minutos em 7 jogos não é o recorde mais perfeito, ainda por cima com a eficiência dos lançamentos pior tendo em relação ao ano passado. Depois, outro sophomore que foi crescendo o ano passado com a oportunidade que tem, apesar de ser é ativo, mas não quer dizer muito. Estou a falar de Kenyon Martin Jr. O ano passado viu uma queda dos minutos do ano passado para este ano, o que é normal, tendo em conta o aumento de talento no frontcourt e Alperen Sengun, que tem sido bastante bom e tem tirado alguns minutos, e merecidamente, e Kelly Olynyk. Pronto, em relação. A verdade é que com os minutos desceram, mas apesar da oportunidade de ter diminuído, ele tem. Sinto que houve um upgrade em relação ao ano passado. Tem sido mais produtivo ainda, tendo em conta as oportunidades que tem. E apesar de estar numa equipa má, não é? E da oportunidade de ter descido e não acreditar que, pronto, que vai conseguir ter grandes oportunidades. Até porque Kenyon Martin Jr. tem a altura de small forward e eu aqui falei de Alperen Sengun que é poste. Eu sempre associei mais a um power forward ou um 4 por causa de talvez também, não sei, talvez também em relação ao pai e mesmo o jogo dele, porque parece-me um jogo de mais de 4. Mas mesmo assim acho que pronto, Kenyon Martin Jr. ainda vai a caminho de ter um futuro na liga, sem dúvida, mas bem, não é de certeza que não será brilhante. Duvido que teremos aqui alguém que irá crescer de forma inesperada. Depois a pick, agora passando para os Clippers, a pick de segunda ronda do ano passado dos Clippers, Jay Scrubb, já teve quase tantas oportunidades como o ano passado, só jogou 2 vezes, 6 minutos, não há muito a dizer. Pronto, é que não há mesmo muito a dizer. Eu vi só mesmo uma ou outra jogada até de Jay Scrubb, não posso dizer muito. E analisando simplesmente as estatísticas, também não há muito a retirar. A amostra é muito pequena e provavelmente pelo menos enquanto tiver estas oportunidades, será complicado ter mais do que isto. Depois, vamos para uma equipa que também tem bastante sophomores. Estou a falar dos Memphis Grizzlies. E falando dos Memphis Grizzlies, temos falado de um dos jogadores que tem crescido de forma tremenda. A pick 30 do ano passado, pick 30. Desmond Bain tem sido dos jogadores mais impressionantes esta época. Eu não gosto de dar Most Improved Player a jogadores de segundo ano porque acho que não faz sentido, mas é sem dúvida um dos jogadores que mais cresceu esta época. Passou de 9 pontos para 17 pontos por jogo. A percentagem de triplos, o ano passado 43%, este ano 40%, com 7 tentativas por jogo. Isso é que é impressionante, porque o ano passado 43%, que é incrivelmente bom, mas com 4 tentativas, e aqui é acima dos 40%, com 7 tentativas e meia por jogo. Impressionante mesmo. Quase 50% de field goal, com um aumento quase para o dobro, tendo em conta o ano passado. Os minutos não aumentaram assim tanto, passou de 23 para 29, por isso isto é mesmo um aumento de contribuição de Desmond Bain, um aumento de qualidade, um aumento em todas as estatísticas, um aumento do lado defensivo. Temos aqui um crescimento incrível para um jogador que está a aproveitar a falta ou enquanto pronto, a oportunidade que tem enquanto Dylan Brooks está lesionado, e temos aqui alguém que tem brilhado e que tem crescido e tem sido se calhar o sophomore que mais surpreendeu, pelo menos dos que mais surpreendeu, tendo em conta o ano passado. E ele veio para ficar sem dúvida. Depois, pegando então nas picks de segunda ronda dos Grizzlies do ano passado,
Não, as picks de segunda ronda que eles têm, porque não foram eles que escolheram as duas, mas Xavier Tillman, a senior, que tem mais ou menos a mesma oportunidade do ano passado e continua a ser um jogador interessante. Eu acho que o caminho dele para ser a longo prazo um poste, um small ball a 5 numa equipa, num banco, acho que continua o caminho todo lá. Eu acho que se o lançamento exterior continuar mais ou menos no ritmo do ano passado, temos alguém que lá está, pode ser um small ball 5 no futuro a vir do banco, bastante interessante, ou um 4 muito à perspectiva de, por exemplo, J. Michael Green, e duvido muito que não irá ter caminho na liga e espaço na liga. Pois um jogador que até tinha bastante interesse e eu achava que podia participar e que infelizmente até agora ainda não vingou na NBA, porque o ano passado quando jogou a oportunidade que teve, sinto que foi bastante bom. Sam Merrill nos Bucks eu acho que até foi bastante decente, como em que o lançamento parecia interessante. Este ano nos Grizzlies, como o lançamento não tem caído, obviamente que as oportunidades também não têm surgido, apesar dos minutos serem maiores. Uh, Enquanto o lançamento não cair, obviamente que é complicado dar uma oportunidade e provavelmente quando o Dylan Brooks vier, os poucos minutos que tem serão reduzidos a nada. E depois o outro sophomore, estou a falar de Kenyan TD, undrafted do ano passado, o post, e nunca, quando jogou o ano passado, pouco jogou do que me lembro, nunca foi um jogador que me surpreendeu muito e acho que é um jogador que apesar de ser muito novo duvido que tenha lugar na liga porque ainda não vi o suficiente, ou pelo menos contribuição suficiente por parte dele para justificar. Uh, Passando então para os Bucks, a pick 45 do ano passado, Jordan Nwora também tem sido um jogador que tem crescido bastante. Obviamente que a oportunidade cresceu e aumentou, mas o ano passado já tinha dado sinais de ser um jogador que pode contribuir bastante ou pode ser um contribuidor para uma equipa interessante e acho que e tem contribuído e a oportunidade tem surgido e apesar do lançamento não estar também a cair como o ano passado, acho que ele, a presença que ele tem e o esforço e mesmo a inteligência que ele tem, eu penso que vai acabar por vingar e conseguir ganhar alguns minutos nos Milwaukee Bucks. Houve um aumento de minutos, o que levou a um aumento de, obviamente, das estatísticas todas. No entanto, isto não. Mas vem com uma queda em termos de eficiência, mas continua a ser um jogador bastante interessante, na minha opinião. E acho que convém. Acho que é merecido o destaque que lhe deram. Depois passamos para os Minnesota Timberwolves. Nathan Knight, não vale a pena perder tempo, sinceramente. Acho que não é jogador da NBA em algum tempo. Depois para um sophomore que tem desiludido bastante, eu acho. Pelo menos falo por mim, tem sido uma desilusão, que é Jaden McDaniels. Eu tinha até bastante esperança de Jaden McDaniels do lado defensivo. E do lado defensivo, apesar de continuar eficiente, o que fazia com que ele pudesse ser jogável era o facto de ofensivamente parecer estar muito na perspectiva do 3&D do ano passado. A verdade é que a queda de pontos foi quase para metade, tendo em conta o ano passado, e isso é bastante negativo e nota-se a influência que tem até mesmo quando joga nos Wolves e espero que isto aqui seja só temporariamente, porque eu acho que é um jogador que encaixava até bastante bem com Karl Anthony Towns no backcourt, no frontcourt e cobria muitas vezes para os erros defensivos de Karl Anthony Towns, tendo em conta a capacidade defensiva que Jaden McDaniels tem, e eu quero acreditar que esta queda no esta queda é simplesmente isso, é temporária e não é para sempre por parte de Jaden McDaniels, ou que o ano passado foi melhor do que aparentava. Depois temos a pick 1 do ano passado, Anthony Edwards, que basicamente continua a melhorar cada vez mais e a continuar o caminho de que deixou o ano passado. Isto aqui, com o aumento de minutos, houve um pequeno aumento nos pontos, um aumento nas assistências, um aumento nos ressaltos. Defensivamente está muito mais ativo, penso que está muito mais ativo também vocalmente dentro da equipa. O único problema continua a ser a eficiência, o lançamento continua
ele continua a ser muito pouco eficiente, que foi o que muitas vezes me fez dar, por exemplo, o Rookie of the Week a Lamelo Ball ou a outros, porque ele não é eficiente e continua a não ser eficiente. O ano passado foi melhorando, este ano, apesar de ter aumentado o número de pontos de 19 para 23, o que é incrível e de certeza que em Minnesota estão bastante felizes por isso. Epá, não pode ser, ele tem que ser muito mais eficiente porque não se pode ter como jogador de franchise um jogador tão pouco eficiente. Obviamente que ele ainda está a crescer, obviamente que ainda vai, as oportunidades surgirão, mas, mas pronto, acho que as coisas têm que mudar um bocado. Depois, passando para os Pelicans, temos também três sophomores, alguns com mais expectativas que outros. Najee Marshall, as expectativas penso que não eram altas, apesar de ter tido a oportunidade. Continua a ser um jogador interessante, sem dúvida. Acho que tem o potencial para fazer um 3D no futuro. O problema é que com a chegada de Trey Murphy, obviamente os minutos desceram, porque Trey Murphy tem sido melhor e o lançamento ainda por cima de Najee Marshall não tem caído, o que dificulta. Depois temos Didi Lousada, o jogador brasileiro que não teve muitas oportunidades ainda nos Pelicans e apesar daquela equipa ser terrível, as oportunidades para Didi Lousada continuam a não surgir e por isso não há muito a dizer sobre Didi Lousada, infelizmente pode ser que as oportunidades surjam no futuro. Depois temos Kira Lewis, o jogador que tinha algumas esperanças, não é? Pick 13 do ano passado, havia muitas esperanças que ele pudesse crescer, tendo em conta a ausência de Lonzo Ball e o que mostrou o ano passado, que até foi bastante interessante, tem 16 minutos, 6 pontos por jogo, que não foi mau. A verdade é que os minutos estão quase os mesmos e em 10 jogos a Kira Lewis tem marcado menos pontos e sinto que tem sido uma bela desilusão, não é? O lançamento não tem caído, parece menos seguro com a bola, não está pronto para este aumento na responsabilidade e lá está, é mais uma red flag para os para os New Orleans Pelicans, porque é mais um jogador que não está a dar o que é esperado. Depois temos os sophomores aqui dos New York Knicks, os sophomores do New York Knicks, que os dois bastante interessantes, começando por Emmanuel Quickley, a pique mais baixa, não está ao nível do ano passado, o lançamento mais uma vez não está a cair, mas enquanto a Emmanuel Quickley sinto que é muito simplesmente temporário, porque a confiança, a contribuição, mesmo com a diminuição de minutos está lá e é uma questão de tempo até o lançamento, eu acho, aparecer pelo menos ao nível do ano passado, nem que seja de 3, porque ele nunca foi muito eficiente. Depois Obi Toppin, que também deu muitas esperanças na Summer League. Tem sido até positivo. Eu estava à espera se calhar que a oportunidade dele fosse maior. Os Knicks têm muito talento, eu acho que também é por causa disso que é difícil ele também ter mais minutos. Mas em 15 minutos por jogo, 7 pontos não é mau, sem dúvida, mas eu acho que a oportunidade dele poderia aumentar se o lançamento exterior também tivesse a aumentar. Muitos destes jogadores dependem muito da consistência do lançamento exterior. O Bitopin também, tendo em conta a posição, que é o 4. No entanto, ele continua muito ativo ofensivamente e defensivamente, principalmente nos boards, e é aí que ele também tem que mostrar. Mas, tendo em conta a prestação na Summer League, eu acho que as esperanças para o Bitopin se calhar eram maiores e acabaram por não acontecer. Depois, aqui para os OKC, os sophomores, digamos que pronto, um deles, Gabriel Deck, o jogador que veio da Europa, é um jogador bastante bom e eu acho que se tivesse mais oportunidades tinha muito melhor. Ele só jogou 3 jogos, 6 minutos, mas o que jogou, o que eu vi, pelo menos eu tive a oportunidade de ver, foi bastante bom e acho que devia ter mais oportunidades, mas eu percebo que também não há muito interesse. Gabriel Deck
não é propriamente o foco dos OKC, se bem que também não sei muito bem qual é o foco. Um jogador que tem caído imenso do rendimento ainda quanto ano passado, porque no ano passado surpreendeu-me e este ano tem sido uma desilusão. A pick 34 do ano passado, Theo Maledon. Theo tem sido, como eu disse, uma desilusão. O lançamento. Os standard têm sido terríveis, apesar de já terem 2 vitórias. Mas o problema, Theo Maledon, é que muitas vezes até tinha uma visão de passe interessante, mas as assistências não estão a surgir, os pontos estão ainda pior. Uh, Espero que seja momentâneo, porque era um jogador que eu tinha até bastante interesse. E depois, obviamente, o sophomore destaca, pick 17 do ano passado. O jogador que não sabe o que é que vem aí, Alexei Pokuchevsky. Pá, a pouco experience está tanto para um lado como para o outro. E neste momento está mais para o lado negativo do que para o lado positivo. A eficiência está ainda mais abaixo do ano passado, em termos de 3. A eficiência geral aumentou um bocadinho, mas os minutos desceram, é verdade. E a produção não desceu assim tanto, tendo em conta a diminuição de minutos. Mas a pouco experience continua a ser algo fascinante. É um jogador que eu ainda não desisti, ele ainda é bastante novo. E tendo em conta o que ele pode oferecer e quão inesperado é Alexei Pokuchevsky, eu não desistia porque é um jogador fascinante mesmo. Depois passando aqui para os Orlando Magic, também tem algumas esperanças nos seus sophomores. Temos RJ Hampton que depois de ser trocado o ano passado, continua com, eu acho que ele continua ainda com uma produção suficiente para justificar a aposta nele. E eu acho que é um jogador que dá todas as mensagens e todos os sinais de que pode ser no futuro um jogador que pode contribuir para uma equipa, eu até acho mesmo a principal, como segundo guard. Chuma Okiki, que foi um jogador que o ano passado eu tinha bastante esperanças, tendo em conta o potencial dos dois lados do campo, como 3D, e até mesmo como um pequeno ball handler, um small forward que podia fazer um bocado de tudo. Eu acho que continua a ter essa perspectiva e acho que devia ter, se calhar, um bocado mais minutos. Se calhar o crescimento de Mobamba de, e o facto de Andel Carter Jr. jogar agora a power forward, Jalen Suggs, a oportunidade tem vindo a descer um bocadinho mais para Chuma Okiki, só jogou 4 jogos também, mas é um jogador que eu gosto muito e acho que mesmo que jogou o pouco que jogou este ano, já mostrou que consegue contribuir, e isto com o lançamento ainda não surgir, mas eu acho que ele consegue contribuir e gosto muito de Chuma Okiki. E depois um jogador que eu não tinha esperanças nenhumas do ano passado e que este ano na verdade é que tem tido um aumento mesmo muito bom. Cole Anthony que está quase nos 20 pontos por jogo esta temporada. Eu acho que o mais impressionante de Cole Anthony, para além dos triplos, neste momento estarem a 40%, com 7 tentativas. Ele duplicou as tentativas e passou de 33% para 40%, o que é fenomenal e um sinal bom dentro dos Magic. De certeza que eles ficam todos felizes com isto. O que eu não esperava de. Não esperava não. O que eu acho mais impressionante de Cole Anthony é mesmo o esforço nos ressaltos. É um jogador que ressalta mesmo muito bem e isso é também bastante importante porque não são ressaltos quaisquer, não é? Os ressaltos são algo importante, é uma estatística importante, e ter um guard que ressalta e que tem visão de passe é sempre é algo que se calhar até de certa forma subapreciado, eu acho, é subvalorizado, porque é muito importante ter um guard que ressalta e que é capaz de ganhar a bola e poder passar, porque eles passam logo, eles têm uma visão de passe incrível e podem passar logo. E daí achar que é muito importante esta capacidade de salto de Cole Anthony. Depois, passando então para os Sixers, que têm 3 sophomores muito interessantes. Um deles que há muitas esperanças em cima, que é Tyrese Maxey. E a verdade é que Tyrese Maxey eu sinto que eu acho que as esperanças é demasiado altas, porque o que ele tem contribuído tem sido
muito bom, na minha opinião. Um jogador de segundo ano, com tantas expectativas. 14 pontos por jogo, 5 assistências. As percentagens continuam boas. Os triplos ainda podem melhorar. Ele cria oportunidades para ele. Simplesmente eu acho que estavam à espera que ele fosse mais criador do que ele realmente é. Mas acho que Tyrese Maxey continua num perfil de crescimento bastante bom e bastante positivo para os Sixers. Uh, eu estou aqui a acelerar porque a edição vai mais longa do que estava à espera. Depois temos a dupla Isaiah Joe e Paul Reed. Isaiah Joe, se calhar um bocado de desilusão, estava à espera de uma contribuição maior. Paul Reed, felizmente, está a começar a ganhar a oportunidade e a mostrar a versatilidade que ele tem como posto. É um jogador que eu gosto bastante e acho que tem a oportunidade de quebrar aí a rotação e chegar à rotação dos Sixers de forma séria, porque é um jogador que acho que tem tudo para contribuir e o que ele fez na Summer League mostrou que o crescimento pode ser real. Depois Jalen Smith, a pico do ano passado dos Suns, que foi um flop e continua a que foi um flop em termos de pico. Eu acho que a contribuição dele não é assim tão má. Eu acho que em 9 minutos por jogo o que ele fez e o que tem feito, ele está a fazer o máximo das oportunidades que tem, mas é complicado quando a equipa nunca, quase parece que nunca quis que ele tivesse a oportunidade. Depois os Blazers, das poucas picks que têm também não costumam acertar, não têm acertado muito e é o caso da CJ Ellaby. CJ Ellaby em 6 jogos continua em 5 minutos por jogo, 1 ponto por jogo, percentagens nada positivas, por isso também nada de especial. Depois dos Sacramento Kings, Tyrese Haliburton, um jogador que o ano passado mostrou a muita gente que foi esse estilo do draft. Este ano continua numa boa perspectiva, teve um bocado de queda, o que é normal com a chegada de mais um jogador no backcourt e com o crescimento de Harrison Barnes, ou seja, com a chegada de Evan Mitchell, mas a verdade é que continua a ser um jogador incrível. Para mim a capacidade, a responsabilidade que Tyrese Haliburton tem, quão crescido ele mostra ser com 21 anos, para mim é incrível. Uh, Lá está, 48% de field goal, 35% de triplos, 13 pontos por jogo, 5 assistências, ativo defensivamente, muito responsável com a bola, defensivamente ativo, um jogador tremendo, assistiu do draft ainda do ano passado e como eu disse, um jogador tremendo e que os Kings têm que aproveitar e obviamente que é, é, seria necessário muita coisa para o tirar de lá. Depois os Spurs têm 2 sophomores interessantes, Devin Vassell, que começou a época com uma perspectiva de crescimento e eu acho que sim, podemos ter aqui ainda um jogador que vai crescer imenso. Temos aqui um jogador que pode aumentar a produção, tendo em conta a responsabilidade que tem e tendo em conta o que já mostrou esta época. As percentagens estão bastante aceitáveis e eu acho que Devin Vassell está aqui a caminho de um ano dos dois lados do campo e que vai mostrar que a aposta nele é merecida. 12 pontos por jogo para mim é muito interessante numa equipa que tem sido incrível. Eu gosto muito dos Spurs e acho que o que eles têm feito com a equipa que têm tem sido fantástico. E Trey Jones, se calhar tinha um bocado mais esperanças para Trey Jones e até agora em 8 jogos a verdade é que a oportunidade é pouca, mas ainda não mostrou muito. Depois os Raptors aqui com 2, um jogador que continua a ser um bocado desilusão, tendo em conta o que se esperava, que foi Malachi Flynn, muito na perspectiva de ser um jogador que quase crescesse como Fred VanVleet. E a verdade é que depois do que mostrou na Summer League, Malachi Flynn ainda não justificou a aposta nele e continua sem justificar, infelizmente. E depois, vindo dos Miami Heat, Precious Achiuwa. Precious Achiuwa acho que tem sido o único, tem sido uma bela surpresa. Acho que o crescimento dele tem sido mesmo muito positivo. Aqui 9 ressaltos por jogo e 8 pontos por jogo. Defensivamente ativo. O maior problema para mim de Precious Achiuwa, os dois maiores problemas para mim de Precious Achiuwa é que ele tem alguma dificuldade a terminar à beira do cesto. Ou seja, ele defensivamente é muito bom, ele vai atrás de todas as bolas, o que às vezes também põe um bocado em perigo, pronto, em perigo a defesa dos Raptors, o facto de ele ser tão ativo e ir atrás de todas as bolas, porque pronto, jeopardiza algumas rotações, mas a verdade é que o maior problema eu acho que é ofensivamente. O lançamento
está muito complicado de surgir e seja exterior e seja à beira do cesto, não está a cair e isso aí faz com que Cam Burch possa ganhar alguns minutos em relação a ele. Depois o Utah Jazz tem 3 sophomores que infelizmente não têm tido muitas oportunidades, também não tem justificado muito. Elijah Woods e Malik Fitz quase inexistentes e depois o outro Trent Forrest que até teve mais algumas oportunidades, mas a verdade é que também não tem justificado a aposta porque o lançamento não cai e ele também não é agressivo o suficiente, na minha opinião. Uh, é, quando está em campo é um bocado inexistente. Depois, por fim, temos então Danny Avdia dos Washington Wizards, que apesar da produção do ano passado ter caído, o que é normal, tendo em conta que os Wizards, ele está a vir de uma lesão e os Wizards têm uma profundidade tremenda. Uh, eu acho que Danny Avdia tem tudo ainda para ser um jogador que vai vingar na liga e ser um small forward, um 3 para uma equipa principal. Basta o lançamento começar a surgir cada vez mais, porque é normal um jogador de segundo ano e acho que fico feliz por ver que os Wizards continuam a não desistir dele, apesar de estar na produção ainda não estar ao nível do ano passado, mas a produção fora stats acho que continua lá, o esforço continua lá e ele merece essa oportunidade. E bem, depois de ter sido bem maior do que estava à espera, bem maior, vou entregar os meus prémios semanais. Só fazer aqui um Keta Corner, que assim que vou chamar, porque Nemias Keta jogou então para a G-League e jogou 2 jogos contra os Santa Cruz Warriors, contribuiu em 2 vitórias. O primeiro jogo brilhante, com 24 pontos, 4 ressaltos, 1 assistência, 1 steal e 3 blocos, com mais menos 10. O segundo jogo não tão ativo em termos de box score, mas também com menos minutos e com 13 pontos, 8 ressaltos, em 6 em 10 de field goal e com, lá está, muito ativo defensivamente, muito bem na minha esqueta nos 2 jogos e acho que mesmo já os jogadores do Stockton Kings notaram que ele pode contribuir e foi um início muito positivo para o nosso português na G-League. E pronto, passando então no instante para os prémios, isto aqui vou tentar acelerar, até porque edições demasiado longas também não são mais simpático. Então, começando então para o MVP. O MVP desta semana para mim vai para Paul George. Paul George que conduziu quase sozinho, não querendo tirar Reggie Jackson, que jogou bastante bem. E pronto, e mesmo Nick Batum, que teve bons jogos, Terrence Mann e Vika Zubac, mas principalmente Paul George. Paul George conduziu esta equipa para 3 vitórias esta semana, contra o Thunder e 2 contra os Wolves. 28 pontos por jogo, 8.7 assistências, 8.7 ressaltos, 7 assistências, 2.3 steals, com percentagens 42, 39, 93. 6 turnovers é verdade, mas com a responsabilidade que ele tem em cima, Paul George tem sido fenomenal e os Clippers só não são das piores equipas da liga, sinceramente, porque tem Paul George atrás e Paul George tem sido, se a equipa tivesse mais algumas vitórias era sem dúvida um dos candidatos a MVP. Paul George tem sido fora de série. Depois, o meu Rookie of the Week pedi para Davion Mitchell, que teve bons jogos, porque para além de ser defensivamente já estupidamente bom, teve 2 jogos principalmente que contribuiu bastante ofensivamente, um com 18 e outro com 19 pontos. Cade Cunningham, que se estreou e apesar de um início um bocado complicado, já se começou a ver que começa a sentir-se mais confortável. Ele veio de uma lesão, não esquecer, e o lançamento é uma questão de, ele vai surgir, ele não é assim tão bom, mas também não é assim tão mau, e Cade Cunningham já mostrou imensos momentos de potencial já nas poucas oportunidades que teve e nada de preocupar. Eu acho que quem começou logo a preocupar-se no primeiro jogo, ele falhou 14 triplos seguidos, não faz sentido nenhum. Jalen Green continua ineficiente como tudo, mas ao menos marca pontos.
Chris Duarte é o oposto, devia lançar ainda mais, porque quando tem a oportunidade ele tem sido ridículo, ele está quase a rondar os 50% de 3 pontos. Josh Giddey, mais uma vez, tem sido uma surpresa. Franz Wagner, uma surpresa também tremenda, tem sido incrível, o melhor rookie dos Magic e não foi a pick mais alta, isso tem sido Jalen Suggs, mas Franz Wagner tem sido incrível mesmo, dos dois lados do campo, continua e a mostrar, como eu disse no meu draft report, que é um jogador que defensivamente é muito inteligente, ele é de facto muito inteligente, mas o Rookie of the Week da equipa Evan Mobley. Evan Mobley foi... Eu não tenho palavras para Evan Mobley. Não estava à espera que ele conseguisse já ser tão bom. Eu disse que ele para mim podia ser o melhor jogador e acho que vai ser o melhor jogador em 5 anos, mas não estava à espera que ele fosse já neste nível tão cedo. 15 pontos por jogo, 9 ressaltos, 2 assistências, 0.7 steals, 1 bloco, 47% de field goal, os triplos não caem, não lance, mas 75% de free throw e, mais importante, conduziu a 3 vitórias. Eu não acho que seja arriscado chamar-lhe quase o segundo ou ele é dos 3 melhores jogadores dos Cavs, discutivelmente segundo, discutivelmente primeiro. Evan Mobley tem sido completamente fora de série. Ele é fantástico defensivamente e esta box score nem mostra nem metade do que ele faz. E consequentemente a minha Team of the Week, que podia ir para os Clippers, como eu disse, ganharam 3 jogos, contra os Thunder e contra os Wolves 2 vezes. Os Sixers, que ganharam 4 jogos, contra os Blazers, os Bulls 2 vezes e contra os Pistons. Ou os Jazz, que ganharam 3 jogos, só perderam 1 e ganharam Bucks, Kings, Hawks e só perderam contra os Heat. Mas para mim a equipa da semana tem que ir para os Cavs. Ganharam 3 jogos, contra os Hornets, contra os Blazers, contra os Raptors. Os Cavs têm sido uma bela surpresa, como o ano passado começaram bem e este ano estão a começar também incrivelmente bem. Consequentemente, o Coach of the Week poderia ir para JB Bickerstaff ou para Quinn Snyder, como disse, ou até mesmo para Ty, mas o meu Coach of the Week tem que ir para Doc Rivers, porque os Sixers têm muitas baixas e ele adora estas equipas quando ele adora estar em dificuldade, Doc Rivers, e nota-se, porque quando a equipa está com lesões ele ganha os jogos todos. Ben Simmons está fora, Joel Embiid não jogou um dos jogos e mesmo assim eles ganharam uma semana de 4 jogos bastante complicada contra Blazers, 2 vezes os Bulls e uma vez os Pistons, um deles sem Joel Embiid, como eu disse, a trabalhar a rotação e muitas vezes sem Joel Embiid, com mais lesões, a adaptar Andre Drummond, Tyrese Maxey com mais responsabilidades, Seth Curry, Tobias Harris. Ele adora isto e Doc Rivers tem bastante mérito na forma como tem treinado esta equipa, pelo menos na regular season. Passando então para a minha Team of the Week rapidamente. O meu backcourt é composto por Luka Doncic, que acertou este último triplo ridículo contra os Boston Celtics para ganhar o jogo. Luka tem sido fenomenal e salvado uma equipa que se calhar não merece ter, não merece ter Luka Doncic, mas tem muita sorte em ter Luka Doncic. Luka com médias de 28 pontos, 8 ressaltos, 7 assistências, 0.8 steals, 0.5 blocos, 4 turnovers. As percentagens do triplo continuam a não cair, mas conduziu os Mavs para uma semana 3-1. Ganharam contra os Kings, Spurs e Celtics e perderam contra os Heat, por isso uma muito boa semana por parte dos Mavs. Depois o outro guard spot para um jogador que esta semana foi incrível, Donovan Mitchell, que não jogou nos 4 jogos dos Jazz, jogou em 3, mas 2-1 em que ganharam contra os Kings e os Bucks. Donovan Mitchell com percentagens de 33, de médias de 33.7 pontos, 4 ressaltos, 5 assistências, 1.7 steals com apenas 3 turnovers em percentagem 50, 36, 80. Donovan Mitchell, como eu disse, pode ser um low-key MVP candidate e fico feliz que esteja a surgir como tal. Paul George no frontcourt e a outra posição de frontcourt é ocupada por KD. Kevin Durant, que conduziu numa semana mais fácil para os Nets, mas a verdade é que ele levou os Nets a ganharem 3 jogos, 2 contra os Pistons, é verdade, outro contra os Hawks, mas quando se tem médias de 28.6 ressaltos, 5 assistências, com apenas 3 turnovers, em que 60% dos teus lançamentos caem, é difícil ignorar. 39% de triplos, o free throw nem está a cair muito bem, mas é difícil ignorar tal
tal jogo, tal percentagem, tais prestações, tal exibições. E depois o meu lugar de poste podia ir facilmente para Nikola Jokic, que teve jogos fascinantes, mas eu, como disse, também gosto de valorizar vitórias, e numa semana em que alguém também esteve bastante bem neste lugar, estou a falar de Joel Embiid que participou em 3 das 4 vitórias, 2 contra os Bulls e outra contra os Pistons. Joel Embiid com médias de 22 pontos, 11 ressaltos, 4 assistências, 0.7 steals, 1 bloco, 3 turnovers. As percentagens não tão boas, 44%, 50%, 66%, mas a verdade é que defensivamente parece mais ativo. O Joel Embiid parece pronto cada vez mais para estar a ganhar mais ritmo, e esta equipa dos Sixers tem sido uma bela surpresa de início de época, eu sinto. E bem, numa edição um bocado mais longa, quase a rondar uma horita, consegui dar assim uma volta rápida. Eu sinto que tive que apressar, porque senão também ia demorar muito, mas consegui falar dos sophomores num exercício aqui um bocado mais diferente, tendo em conta as primeiras 3 semanas. E bem, espero que tenham gostado, e ouvimos para a edição então 50. Até a próxima, tchau! I saw her so long